Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, com muito apreço. Alegria de estarmos juntos aqui, fecunde nossos corações. Por esta certeza bonita de que estamos irmãos e irmãs de longe e de perto, cada um na sua casa, aí onde você está, fecundando essa comunhão bonita que nos sustenta. Eu quero lembrar aqui do comentário sobre o Evangelho de João de São Cirilo de Alexandria, um bispo do século V, quando ele compartilha e nos enriquece escutar. Cada vez que participamos do corpo sagrado de Cristo, unimos-nos a Ele corporalmente, como afirma São Paulo ao falar do mistério do amor misericordioso de Deus. Este mistério Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar agora, pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo. Ora, se todos nós formamos um só corpo em Cristo, não apenas uns com os outros, mas também com aquele que habita em nós pela sua carne, por que não vivemos plenamente esta união existente entre nós e com Cristo? Com efeito, Cristo é o vínculo da unidade, por ser ao mesmo tempo Deus e homem. Seguindo o mesmo caminho, podemos falar da nossa união espiritual, afirmando que todos nós, ao recebermos o único e mesmo Espírito Santo, nos unimos uns com os outros e com Deus. Embora estejamos separados, somos muitos e em cada um de nós, Cristo faz habitar o Espírito do Pai, que é também o seu. Todavia, o Espírito é um só, indivisível, e com a sua presença e ação, reúne os que individualmente são distintos uns dos outros, fazendo com que em si mesmo todos sejam um só. Que ao escutarmos a palavra de Deus, cresça em nós essa consciência e nós sejamos empenhados em viver e testemunhar esta unidade que deve existir entre nós. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vos-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Amado irmão, amada irmã, o Senhor Jesus prepara o coração dos seus discípulos, festa litúrgica que vamos celebrar da Ascensão do Senhor, para viverem no mundo, mesmo sem vê-lo fisicamente, possam experimentar e ter a certeza da sua presença. Esse é um enorme desafio, sobretudo para nós que somos acostumados com aquilo que pegamos, vemos, constatamos, dominamos, prendemos. A nossa fé exige-nos uma mística profunda e o desenvolvimento de uma capacidade de amar que nos faça ver aquilo que é invisível e ter certeza na espera daquilo que o Senhor nos garante. Por isso ele fala: parto para aquele que me enviou. E desafia os discípulos a perguntarem: para onde vais? A pergunta dos discípulos certamente não vem com toda facilidade, exatamente porque não sabem como fazer sem ver este Senhor, sem ter a sua presença corporal, visível e palpável diante deles. Mas o Senhor ajuda-os a compreender, dizendo que a tristeza que enche os corações deles não deve ser, portanto, a direção do seu caminho, nem a força motora de suas vidas. Porque, na verdade, este Senhor que parte e não nos deixa sós, porque nos dá um defensor, dá-nos o Espírito Santo, que na sua invisibilidade constrói em nós a sabedoria de que precisamos e nos dá a força que nos sustenta no caminho. Por isso diz: se eu não for, não virá até vós o defensor, mas se eu me for, eu vos-lo mandarei.
E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram nele, a justiça porque ele volta para o Pai e garante aquilo que o Pai quis que ele oferecesse como penhor de salvação. E o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Amados e amadas de Deus, a nossa fé não é mágica, a nossa fé não é promessa de coisas mirabolantes. A nossa fé é uma experiência profunda de amor e de intimidade com Cristo. Também diz São Cirilo de Alexandria: de fato, se de uma vez por todas abandonamos a vida puramente natural e obedecemos às leis do Espírito, é claro que deixando de lado a nossa vida anterior e unindo-nos ao Espírito Santo, vamos adquirir uma configuração espiritual e até certo ponto vamos transformar a nossa natureza em outra natureza. Vamos fazer este caminho, que Deus nos ajude, supliquemos a sua graça, pois sem ela não conseguimos dar esses passos de uma qualificação da nossa vida interior e da nossa competência no amor. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Com a alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.